Bem-vindo ao universo de tecnologia da Inovale Agro. Essa é Smart Packing, um equipamento feito para auxiliar você no processo de pesagem de uva de mesa. Prático, moderno e preciso, ele possibilita a produção de embalagens de peso fixo, com máxima qualidade, de forma rápida, segura e sem perdas. Primeira utilização. Na primeira utilização, certifique-se que os cabos de comunicação estejam conectados para então ligar as balanças e o equipamento no botão de energia. Em alguns segundos, o sinal ENQ1 da CPU piscará, indicando que a rede sem fio foi detectada e o equipamento já pode ser configurado. Para isso, utilize o software Smart Link para configurar todos os parâmetros e o tipo de embalagem a ser processada. Agora sua Smart Packing está pronta para o uso. Modo de usar: pesagem de contrapesos. Após ligar sua Smart Packing e suas balanças, a primeira etapa a se realizar é a pesagem dos contrapesos, que são os cachos menores que ficarão disponíveis nas bandejas do equipamento. Quando colocar um contrapeso sobre a balança, uma luz piscará indicando a bandeja que deve colocá-lo. Você pode preparar vários cachos para contrapeso e pesá-los de uma só vez. Para agilizar o processo, use as duas mãos, colocando os contrapesos na balança com uma mão e retirando com a outra. Observe que enquanto leva um contrapeso para a bandeja, o outro fica estabilizando o peso na balança. Você vai ganhar muito tempo com isso. Na Smart Packing, cada bandeja corresponde a uma pequena faixa de peso, sendo que os cachos mais leves ficam nas bandejas de baixo e os cachos mais pesados nas bandejas de cima. Os contrapesos são muito importantes para que a Smart Packing traga seus benefícios. Preencha as bandejas sem exageros e comece a pesar as embalagens assim que achar necessário. Quando uma bandeja esvaziar, você não precisa necessariamente pesar novos contrapesos para ela. É possível continuar pesando cumbucas mesmo com algumas bandejas vazias. O importante é usar os contrapesos de alguma forma e aguardar o sinal verde do equipamento. Você é a melhor pessoa para decidir o momento certo de pesar novos contrapesos. Quando o cacho colocado não estiver dentro da margem das bandejas disponíveis, a luz vermelha na caixa de sinalização irá acender. Se o cacho for muito pesado, divida-o de forma que se aproveitem todos os cachos como contrapeso. Modo de usar: pesagem de cumbucas. Uma etapa muito importante antes da pesagem da cumbuca é o seu preenchimento. Essa etapa é o momento onde você coloca 1 ou 2 cachos dentro da cumbuca para então pesá-la. Essa etapa irá definir todo o seu rendimento na pesagem. Para começar, não tente acertar o peso final da cumbuca. Isso reduzirá seu rendimento e aumentará o seu descarte. O ideal é que a cumbuca preenchida fique sempre abaixo do peso final. A faixa ideal para o preenchimento normalmente fica entre 430 a 500 gramas. É uma margem bem significativa para você conseguir acertar a mão. Uma dica é deixar uma cumbuca de 470 gramas como referência para as outras. Visualmente você vai perceber se sua cumbuca está na faixa correta ou não. Depois que a cumbuca estiver preenchida, é só colocá-la sobre a balança e aguardar o sinal luminoso, indicando a bandeja que você deve pegar um contrapeso, a cumbuca atingirá o seu peso final. Depois de colocar o contrapeso na cumbuca, aguarde o sinal verde indicar que o peso está correto. A melhor situação é quando a cumbuca foi preenchida na faixa correta e o equipamento indica um único contrapeso para atingir o peso final.
Caso a cumbuca seja preenchida com peso abaixo da faixa ideal, o equipamento acenderá várias luzes, indicando que 2 contrapesos deverão ser utilizados para atingir o peso final. Nesse caso, você deve escolher uma das bandejas indicadas, colocar o contrapeso na cumbuca e aguardar a próxima indicação do equipamento. Depois que colocar o segundo contrapeso, o sinal verde irá indicar que o peso está correto. Quando acender várias luzes, escolha uma das bandejas mais cheias para retirar o contrapeso. Observe que nessa situação já houve perda de tempo pelo preenchimento da cumbuca não ter sido ideal, pois no lugar de pegar um único contrapeso, você teve que pegar 2. O pior caso do preenchimento da cumbuca é quando o peso fica muito próximo do peso final. Nesse caso, poderemos ter 2 situações. A cumbuca acima do peso máximo, onde o sinal luminoso na caixa de sinalização indicará peso acima, e a cumbuca com peso próximo do mínimo exigido, mas ainda abaixo, onde o sinal luminoso vermelho e o verde acenderão juntos. Em todos os casos, a solução será reduzir o peso da cumbuca, retirando um cacho que sirva de contrapeso. Nesse caso, assim que retirado o cacho, o equipamento irá indicar uma bandeja com o contrapeso correto. E o cacho retirado, você pesará para virar contrapeso. Modo de usar. Dicas. De acordo com os critérios de qualidade exigidos, o equipamento pode ser utilizado de diferentes formas para otimizar o uso dos contrapesos, exigindo menos paradas para a pesagem de contrapesos. Como foi dito antes, os contrapesos mais leves estão embaixo e os mais pesados em cima. Quando as luzes de cima acenderem, significa que a cumbuca está precisando de contrapesos mais pesados para atingir o peso final. E quando as luzes de baixo acenderem, significa que a cumbuca está precisando de contrapesos mais leves. Dica 1. No caso em que uma das luzes de baixo acender, se essa bandeja estiver vazia, você pode cortar um cacho pequeno de dentro da cumbuca e automaticamente uma das bandejas de cima irá acender, indicando o contrapeso mais pesado. Depois que finalizar a cumbuca, pese o cacho removido como contrapeso. Dessa forma, você fará 2 etapas de uma só vez. Pesou uma cumbuca e um contrapeso. Essa dica serve também para que não se exagerem na tentativa de acertar a bandeja do contrapeso mais leve, pois caso erre para baixo, aquele cacho muito pequeno deixará de ser utilizado em uma embalagem de classe alta ou poderá até virar descarte. Dica 2. No caso em que uma das luzes de cima acender e essa bandeja estiver vazia, você pode pegar um contrapeso em qualquer bandeja de baixo e, após colocá-lo na cumbuca, o equipamento indicará uma outra bandeja de baixo para atingir o peso final da cumbuca. Na pesagem de cumbucas, a variação de uma bandeja para outra é de 10 gramas. Essa variação te dá uma flexibilidade para pegar cachos da bandeja ao lado. Quando o equipamento indicar uma bandeja que estiver vazia, é possível utilizar um contrapeso da bandeja seguinte. Porém, existe a chance do contrapeso escolhido não atingir o peso ideal. Caso isso ocorra, você pode tentar outro até acertar. Dica 4. É possível que o equipamento indique um contrapeso que, ao ser colocado sobre a balança, o peso final não seja atingido. Isso pode ocorrer quando uma baga soltar do contrapeso dentro da bandeja, deixando-o mais leve.
Retire da cumbuca o contrapeso que deu errado e tente um outro até atingir o peso final e a luz verde acender. Antes de devolver o contrapeso retirado, pese-o novamente, afinal, o peso dele já não é o mesmo. Dica final: use o equipamento e as dicas com tranquilidade, nunca esquecendo de seguir as normas internas e orientações da sua empresa. Separe um tempo para testar o equipamento com possibilidades diferentes. Tente combinar diferentes cachos. Observe como o equipamento funciona e entenda sua lógica. Com esse domínio, você será capaz de atingir altos rendimentos, garantindo a qualidade e eficiência que a sua empresa precisa.